Oi, pessoal, a gente está aqui hoje para ter uma conversa super legal com a Amélia Malheiros, da Fundação Hermann Ehring. Amélia, seja super bem-vinda aí ao nosso canal e eu vou já passar a bola para você e pedir para você se apresentar. Pode ser? Pode ser uma honra estar aqui, um privilégio estar falando de temas, né, que movem a nossa vida. A gente acorda e dorme pensando, né, em como a gente causa um impacto ou mitiga os impactos negativos que nós próprios seres humanos causamos, como é que a gente potencializa a cultura como um bem de acesso a todos, é um direito universal. E eu acho que a nossa conversa hoje vai render muito. Eu Opa! tenho uma história que não é muito longa no terceiro setor, né? Eu venho da indústria, eu tenho mais de 30 anos de indústria, 30 e tantos, e estou atuando pela Fundação Hermann Ehring como gestora nos últimos 5, esse ano já está fazendo maio agora, 6 anos. E é uma trilha incrível de aprendizado acelerado, né? Nesses últimos 2 anos aí com tantos desafios, já vinha num bom ritmo de aprendizagem, que não termina nunca, né? Porque É tem verdade. muitos desafios, muitas oportunidades, coisas que nós vamos falar durante o papo de hoje. Então, minha formação é em administração, originalmente. Depois quero dizer como esse olhar, né, da administração também para o terceiro setor, ou para esse setor 2,5 aí, né, que a gente habita, acabou trazendo benefícios. Depois eu fiz uma pós-graduação em marketing com ênfase em comportamento do consumidor. Por último, eu fiz um MBA em gestão de negócios. E isso foi a minha formação acadêmica formal, mas depois eu direcionei toda a minha linha de estudo para análise do transpessoal. Então, fiz muita coisa na linha do coaching transpessoal, da neurociência, tenho feito muitos estudos de comportamentos desse mecanismo cérebro-mente, né? Mas para me entender, sabe? Mais para me entender do que para entender o outro, entender o universo, porque a missão é grande demais. Então, eu tenho feito essa jornada aí de fazer muita coisa na linha do autodesenvolvimento. Legal. Só refresca um pouquinho, antes de estar nesse papel aí de gestão da Fundação Hermann Ehring, você já, na verdade, já veio de uma trajetória de mais anos, de mais tempo na própria Ehring, certo? Então, esses dos 30, na verdade 40, né? Mas dos 40, 30 eu fiquei na Ehring, 25 dentro da companhia, 5 agora na fundação. Eu exerci vários papéis, eu entrei com 28 anos como atendente de telemarketing. Uau! Eu não tinha faculdade, eu queria muito fazer uma faculdade, era o meu sonho. E a fundação, que hoje eu faço a gestão, naquela época tinha um programa de auxílio para que os colaboradores também pudessem fazer um curso superior com percentual de ajuda. Então, de certa forma, eu fui beneficiada também pela fundação lá Caramba, que atrás, privilégio, hein? Que nos anos privilégio. 90, né, quando eu entrei. E hoje estou aqui num papel bem importante, né, de tomada de decisão, ou pelo menos de influência para a tomada de decisão, Sim. porque tem, obviamente, toda uma governança muito bem estabelecida. Eu sou um pouco do fruto da fundação, e a gente costuma dizer que os frutos que a gente planta nessa nossa área de transformação social, eles rendem uma vida. Por isso também é tão difícil a gente ter indicadores de curto prazo, porque É. eu sou um bom exemplo, né? Num investimento feito lá nos anos 90, veio rendendo para a minha vida até hoje. Se eu não tivesse tido esse habilitador do curso superior, eu não teria feito a carreira que eu fiz na companhia. Eu me tornei gestora depois de 12 anos, de várias áreas pelas quais eu passei, e aí eu assumi comunicação institucional e a área de sustentabilidade, onde foi a minha última cadeira, de aprendizados incríveis, assim. Então, muito resumidamente, essa é a minha trajetória. Poxa, obrigada por compartilhar e olha, achei super legal. Não sabia dessa sua jornada aí dentro e achei super bacana. Fala um pouquinho, Amélia, para contextualizar aí quem está assistindo a gente, quem está escutando, o que é a fundação, né? Eu sei que tem também um histórico muito bonito, né? Aí na cidade, eu sou de Blumenau, somos conterrâneas e eu queria que você falasse um pouquinho desse histórico para que as pessoas conhecessem. A fundação, ela é uma história realmente incrível, né? Quando eu paro para pensar que em 1935, o Uau! estatuto é de 1935, Uau! a companhia Hering, que estava na sua passagem da primeira para a segunda geração já, olhou para o social de uma forma muito contemporânea, como se fosse hoje, né? Hoje a gente fala que uma empresa ela está indo além do lucro. O lucro precisa ser consequência de um impacto social positivo.
mas eles pensaram isso em 1935. Então, parte do lucro da companhia, o estatuto nosso original prega isso, né, deveria ser revertido para benefícios aos operários e à vila do entorno. Então, principalmente o operariado, aquele colono, né, aquele agricultor que estava ingressando no início, né, quando a gente estava vivendo os primórdios aí da Revolução Industrial lá no final do século XIX, começo do século XX. Então, em 1935 foi instituída e parte do lucro deveria ser destinado à educação, à saúde, à creche, alimentação, basicamente eram esses os pilares. As necessidades E assim, básicas, assim, né? aquelas necessidades básicas, para além da alimentação, porque a alimentação a companhia já tinha alguma iniciativa naquela época. Mas a mãe, né, que tinha que trazer o filho na creche, a creche era dentro da empresa, lembram, né, antigamente era assim que funcionava. Talvez a gente até esteja vendo um pouco voltar a isso, né, porque agora a empresa é que veio para a casa da gente, e agora o filho está em casa e a empresa está em casa, enfim, mas isso não é papo para agora. E então a fundação nos primeiros 30 anos, vamos dizer, dos 30 até os anos 60, ela ficou nessa toada, assim, ela ficou olhando esse pilar de dar condições de segurança social para aquele entorno daqueles primeiros operários. Depois ela passou por alguma transformação na década de 50, 60, ratificando ainda outros objetivos, mas ainda nessa linha, a gente fala hoje uma linha mais assistencialista, mas a própria companhia Hering, ela assumiu boa parte daquelas obrigações para o seu operário, e a fundação, então, passou a ter um papel um pouco mais para a comunidade. Numa linha do tempo, assim, muito sucinta, para contar 86 anos, né, ano passado fizemos uma linda comemoração dos 85 anos da fundação, nos 90, naqueles anos 90, início dos anos 2000, ela se voltou muito para esse pilar da educação, essa complementariedade da educação nas carreiras, né, dos colaboradores e de outras pessoas, entre outra coisa pontual, assim, mas não tinha entendido ainda a sua vocação para o século XXI. Né? Era uma fundação do século XX que precisava vir para o século XXI. E isso se deu quando a gente olhou para esse diamante, né? Nós fazíamos essa comparação, é um diamante que essa companhia tem por 80 e tantos anos, como é que a gente traz para o século XXI? Uma fundação tem toda uma questão estatutária, de configurações, né? Vocês já abordam isso aí no canal há bastante tempo, ela é indissolúvel, ela é aquela primeira base de constituição, ela segue, né, toda a trajetória de uma fundação, para que do privado a gente possa transformar no público. Então, quando nós abrimos o Museu Hering nos anos 2009 para 2010, nós entendemos que nós poderíamos fazer um novo olhar para o Estatuto da Fundação e fazer essas adequações necessárias. Fizemos uma proposta ao Ministério Público, que no nosso caso, como vocês sabem, né, é o órgão que está sempre olhando para as nossas práticas, e assim foi compreendido que nós poderíamos ter 6 novos objetivos, 5 novos objetivos, na verdade, que já versavam dentro do que nós estávamos propondo a entregar, né, para a sociedade. Então, é de 2011, na verdade, a nossa última alteração de estatuto junto ao Ministério Público, e que aí estabelece essa linha da conservação do patrimônio, né, cultural, mas do patrimônio material também, dessa companhia centenária. A Hering tem 141 anos esse ano, né, e que deixou um legado de bens tombados muito importantes em Blumenau, no bairro Bom Retiro. E para além disso, nós estamos nos dedicando muito a olhar para outras frentes que possam dar essa condição para que a pessoa que, de alguma forma, é impactada pelos nossos programas e projetos, possa causar também a sua transformação de vida. Então, nós temos um eixo que a gente diz que é muito mais voltado para o empreendedorismo, mas um empreendedorismo de causa, né, um empreendedorismo de mudança de vida, e esse eixo mais segmentado, mais sedimentado, que é o eixo do museu e da conservação dos bens patrimoniais tombados. Justamente por conta dessa ligação, né, também com os bens que são o legado da companhia Hering, né? Fala um pouquinho dos próprios bens do museu, né, a casa museu, que é propriedade do museu,
a casa sede da fundação são bens proprietários da fundação, tombados pelo Estado, desculpa. E nós temos um prédio de 100 anos, que foi a primeira costura da companhia, que também é tombado, que foi cedido por comodato para o nosso uso, e hoje ele acondiciona todo o acervo, que é um acervo de uma riqueza grande, assim, para o Brasil, porque ele retrata, de certa forma, a trajetória da indústria têxtil. A indústria têxtil, ela tem uma trajetória no Brasil muito interessante, trazida pelos europeus, quando vieram, né, para colonizar várias partes do nosso país, especialmente, bastante forte aqui no Sul. Então, a companhia e a sua história se confunde um pouco com a história do Vale do Itajaí, com a história da própria industrialização, e guardar toda essa memória dessa indústria têxtil brasileira com o recorte do Vale do Itajaí, com o recorte dos fundadores da família Hering, e com o legado da marca Hering, acho que é uma obrigação que a gente tinha, né, para nós e para as próximas gerações. Esse é um prédio que é cedido por comodato, onde nós também conseguimos fazer uma recuperação de um imóvel belíssimo de 4 mil metros quadrados, 4 andares, e hoje ele acondiciona todo o nosso acervo, composto por mais de 40, ainda não está estimado, mas já catalogados, mais de 40 mil itens de acervo. Nossa, bastante coisa, bastante coisa. E Amélia, você comentou agora dessa vertente para o patrimônio, né? Justamente eu dei alguns exemplos de ações do que vocês fazem nessa linha. Mas você comentou também que existem programas e projetos, né? Você pode exemplificar um pouquinho, né? Eu conheço alguns, mas com certeza a galera que está vendo a gente também vai ficar curiosa em saber o que a Fundação faz na prática, né? A gente procura olhar para iniciativas que já estão, de certa forma, latentes, mas ainda não estão tão estabelecidas, tendo a moda como plataforma de transformação. Um bom exemplo que eu quero dar para vocês é o conceito do upcycle, ou upcycling, como alguns chamam, que é quando você tem a possibilidade de olhar para o fim da cadeia de um produto qualquer. No nosso caso, a gente olha para o têxtil, de certa forma, né, pela proximidade, e porque é um grande desafio para a indústria têxtil brasileira, fazer todo um movimento para a economia circular, e nós financiamos, através de um mecanismo de lei de incentivo, que acontece em São Paulo, né, o PROAC, o Programa de Apoio à Cultura, que está baseado na arrecadação de ICMS, cujo valor de parte desse ICMS pode ser voltado para projetos culturais. E nós, por 3 edições já, quase emplacamos a 4ª edição, mas por conta da pandemia estamos esperando um pouco ainda, olhamos para resíduos têxteis, ressignificando não só o resíduo, mas a vida das pessoas que estavam ali conosco, os jovens designers brasileiros, especialmente habitando e morando em São Paulo, que foram convidados para olhar para a potência que tem o resíduo, essa nova vertente da economia circular dentro da indústria têxtil, e que vem permeando várias outras indústrias, né? A indústria do plástico e a indústria da construção civil, todo mundo entendendo que não há mais onde jogar fora, tudo está dentro do planeta, e não há mais lixo, há apenas resíduos que podem ser significados. Apostar nisso para uma grande companhia como a Hering, e como CIA, Marisa, outras tantas grandes companhias, Renner, que estão olhando ainda para o seu ciclo produtivo tradicional, já começa a fazer sentido. Sim. Mas para nós faz muito sentido, porque a gente tem um pouco mais de liberdade. Eu costumo dizer que a gente atua como uma startup, assim, dentro de um sistema grande, e como uma fundação, a gente consegue exercitar o olhar da pesquisa com mais propriedade, a gente consegue olhar a apropriação dessa nova cultura do fazer, aplicado já a uma prática muito interessante, que é a prática do upcycling. Então, Trama Afetiva é um programa que nós temos junto com um diretor criativo, Jackson Araújo. Ele é o proponente desse projeto. A Fundação Hering, junto com a Companhia Hering, aportam nesse projeto através do PROAC, recolhendo das suas lojas próprias esse ICMS devido, né, no estado de São Paulo. E nós, durante 3 anos, olhamos para o resíduo do jeans, da malharia. No último ano, nós tivemos a felicidade de criar uma ecomatéria. Opa, o que é uma ecomatéria? Uma ecomatéria, vou contar rapidamente. Quando você tem o descarte da sua roupa, e nós todos que temos aí, às vezes, um closet, um guarda-roupa, ou muita roupa que a gente não sabe mais o que fazer com ela, porque está
com defeito ou simplesmente, né, a vida útil daquela peça, que cada vez está sendo mais alongada, graças a Deus, né? Porque descarte é a última alternativa para o planeta. Mas quando ela está sendo descartada, ela não pode ir para um aterro sanitário. Nós desenvolvemos uma parceria com a Feltro Santa Fé, um player de São Paulo que já trabalhava com feltros de outras categorias. Nós desfibramos peças prontas com pequenos defeitos, virou uma massa que, junto com uma liga dada pelo plástico e por outras substâncias aquecidas, conseguiram formar uma nova liga que deu origem a um feltro muito interessante. Esse feltro, que pode ser considerado uma ecomatéria, né? Uma matéria que vem com esse conceito do ecodesign, da ecologia, ele tem uma utilidade, uma serventia muito grande para interiores, para arquitetura de interiores, não exatamente para o vestuário, ele não volta para o vestuário. Ele não volta para a mesma cadeia, ele vai para outra. Ele não volta para a mesma cadeia diretamente, mas ele volta para uma cadeia de certa forma correlata, né? Porque a gente está falando de casa, de interiores, e nós temos aí nas nossas redes sociais, para depois quem tiver curiosidade, ou no próprio Instagram do Trama Afetiva, que tem um Instagram específico, todas as coleções. E para mim a coleção mais potente e o projeto e o programa que a gente conseguiu chegar mais longe foi quando a gente exercitou esse novo ciclo, né, de uma peça de roupa que estava voltando. Então, para dar esse primeiro exemplo da Trama Afetiva, já está indo para uma maturidade, um programa de 4 anos, com um parceiro, né, Jackson Araújo, que é o nosso diretor criativo. Tivemos a felicidade de trazer Marcelo Rosenbaum, Alexandre Herkovich, Patrícia Centurion e Tiana Passetti. São nomes que são muito consolidados, de olhar de uma nova forma para os desafios que o planeta tem com relação ao resíduo de todas as cadeias, né? E a gente tem uma felicidade muito grande de contar com esses parceiros dentro da Trama Afetiva. Nesse ano da pandemia, para dar um outro exemplo bem concreto, nós criamos um programa de empreendedorismo com bastante foco no recorte feminino. A gente entendeu que, por conta da necessidade de ficar em casa, muitas mulheres precisaram ou trabalhar de casa ou até abandonar de certa forma, ou porque perderam o emprego mesmo, porque aquele local onde trabalhavam, né, finalizou algumas oportunidades. E nós lançamos primeiro o programa Criação, um programa voltado para fomentar esse empreendedorismo, e tivemos um sucesso muito grande, mais de 1.000 pessoas participando dos nossos encontros, lives, e mais de 300 pessoas participando de um curso gratuito que nós disponibilizamos com uma parceira também, a Andrea Peruso, Orientações Sistêmicas, e entendemos que dava para ir um pouquinho além. E aí, nesse ano de 2021, nós criamos uma incubadora, um projeto de uma incubadora chamada Farol Criativo, onde tanto aqueles participantes do ano passado, que participaram conosco dos encontros do Criação, estão participando agora. Nós tivemos 120 inscritos para a incubadora, tivemos 87 candidatos muito próximos de estarem numa fase de incubação, e por capacidade de atendimento e por entender o grau de maturidade e a diversidade de público que nós queríamos atingir nesse recorte de diversidade, nós estamos atendendo, e no dia 22 agora inicia o nosso primeiro encontro formal da incubadora, com 55 incubados. Uau. Estamos, assim, super ansiosos por viver uma jornada de 23 semanas, que tem como objetivo facilitar com ferramentas, através das parcerias que a gente tem. É um formato de uma incubadora bem tradicional, onde você começa com a tua primeira ideia, vai aprendendo a desenhar o teu plano de negócio, e aí vai para frente. Então, no eixo empreendedorismo, talvez eu pudesse te dizer, assim, que além de outras parcerias que nós temos, e que talvez não dê tempo para trazer todas à tona hoje, eu queria destacar. Então, o Trama Afetiva, como esse olhar para entender que roupa não é sobre pessoas. Aliás, roupa vai muito além, né, da peça física. Roupa é, sim, sobre pessoas, a gente costuma dizer. Roupa não é sobre a peça, porque moda vem de modos, e modo é comportamento. E é sobre esse novo comportamento, tanto que a nossa hashtag na Fundação é Moda para o Novo Mundo. E esse novo mundo, esse mundo do empreendedorismo, o mundo do empreender com causa, com propósito, é para onde a Fundação olha. Então, basicamente, essa é a caminhada mais recente que a gente tem feito nesse novo eixo, e o eixo do museu, que a gente talvez vá abordar daqui a pouco, o nosso eixo da cultura mais consolidado. E Amélia,
A gente falou agora que existe a fundação, né? Você contextualizou muito bem, apresentou esse histórico super legal da fundação. Então existe a Fundação Hermann Hering e a Companhia Hering, né? Você até comentou que vocês têm uma liberdade super grande de atuação, né? Mas como é que se dá essa relação? Né? São duas corporações. Você falou de todos os projetos que a fundação executa, né? E falou muito bem, é uma fundação, então por isso que ela executa isso. A Hering, ela atua no ramo da moda, mas ela tem outros propósitos, né? É uma indústria, uma corporação, objetiva lucro, tudo mais, né? Como que se dá essa relação, né? Já tem um bom tempo, já teve uma evolução, né? Mas como é que essa coexistência? São olhares distintos, mas convergentes. As fundações, ao longo dos últimos anos, elas tiveram também as suas adaptações, adequações de caminhada. E existem ainda fundações de grandes corporações ou ligadas a patrimônios familiares, existem muitas no mundo, mesmo ligadas a empresas, que necessariamente não olham para o mesmo lugar. Por exemplo, nós não precisaríamos ter a moda como plataforma de educação empreendedora. Nós poderíamos ter a finalidade de distribuir alimentos, cesta básica, educação formal, outros programas quaisquer. Mas quando você consegue fazer com que essa caminhada da sua fundação, que está ligada umbilicalmente, né, à sua entidade fundadora, e quando você consegue trazer valor para a sociedade, a partir desse olhar que é convergente, muitas fundações têm trilhado esse caminho. Então, você não traz valor desassociado do negócio. Você causa transformação social, que é o objetivo maior de uma fundação, atuar do privado para o público com transformação social, impacto positivo, tudo isso que nós já sabemos, mas quando você pode olhar para esse ecossistema dessa sua origem, porque você veio de uma indústria têxtil e ela tem impactos que também podem ser mitigados quando você tem o seu instituto, a sua OS, né, sua organização social ou a sua fundação, tanto melhor. Não há conflito de interesse. São olhares diferentes, são caminhadas diferentes, mas convergentes. Então, para a gente, assim, a companhia tem os seus pilares na área de sustentabilidade, ela está olhando para grandes temas, está olhando para realmente os impactos que a indústria da moda causa, fazendo uma caminhada muito, e eu até diria bastante acelerada nesses últimos anos, mas desde sempre, né? Uma companhia que estabeleceu uma fundação em 1935, que nos anos 50 criou uma estação de tratamento que talvez tivesse capacidade para tratar a água e o esgoto de um município inteiro, tão super valorizado, super dimensionado que foi, que nos anos 90 criou uma metodologia para construir uma camiseta que economiza 33% de malha, porque ela tem já uma largura corpo, o tear já possibilita a malha sair na largura corpo, que está olhando... São coisas que a gente não imagina quando compra uma camiseta da Hering, né? Não imagina. Compra uma peça da Não imagina que nesse ano passado lançou camiseta de malha desfibrada, camiseta com tratamento de amaciantes a partir de amaciantes de arroz, supernatural, outros produtos para sair tanto da dominância do produto químico. Essa é a jornada da companhia. A fundação está olhando e tendo a moda como plataforma de transformação para buscar, seja por esses programas do empreendedorismo, seja pelo upcycling, né? O que afinal de contas, tantas outras entidades, indústrias e designers podem aprender com essa nossa iniciativa da trama afetiva, que não existe mais lixo, né, gente? Não existe mais resíduos. Existem resíduos, mas não existe mais lixo. Não tem onde jogar fora, tudo pode ser aproveitado. Então, são novas linhas de pesquisa, de educação para o consumo, de educação para o empreendedorismo, que a Fundação olha, e a companhia, com o seu dever de casa, né? Porque não é uma escolha, é uma obrigação ela fazer isso, tem a sua própria caminhada. Então, acho que para a gente é bem pontuado, assim, né? São convergentes e distintos.
E nessa convergência, nesse dia a dia, né? Com certeza devem existir desafios também, né? Existe todo um planejamento, pelo que eu estou observando, todo um histórico belíssimo, mas e na prática, assim, né? O que pega, né? Em ser uma fundação corporativa, né? E quais são os desafios em ter essa estrutura, esse desenho de funcionamento? O desafio é você mostrar a relevância de propósito. Você tem que entender em que causa você está atuando, você tem que apontar como é que você traz resultado de curto prazo e impacto de longo prazo. Resultado e impacto são coisas diferentes no nosso setor. Resultado você mede quanti, impacto você mede quali, e quando você vai para a companhia, se tornando, de certa forma, um braço para exercitar o conceito do ISP, que é o investimento social privado, aquele dinheiro que uma companhia repassa voluntariamente, sistematicamente, planejada, de forma planejada e que gera indicador. Então, parte desse recurso, né, vem para os nossos programas também, como um aporte. Você tem que mostrar relevância. E a companhia, ela acaba demandando por resultado nesse sentido, né? Já que você todas as funciona iniciativas de uma fundação têm que gerar resultado, né? Não só a companhia demanda para a fundação. Esse é o objetivo, né, de uma fundação. Você não tem a prerrogativa, por isso que a gente fala que é um setor 2,5. Você não tem objetivo de lucro numa fundação, mas você tem que dar resultado. O resultado pode não ser o resultado financeiro, até porque não se distribui de nenhuma forma, né? Nenhum resultado financeiro entre os elos da governança. Mas o impacto positivo e o resultado da atuação é medido como no segundo setor. Você não veio aqui a passeio para numa fundação. Você veio para mostrar esse resultado, como você impacta, como você gera realmente essa transformação na vida das pessoas. E a companhia, quando nos cobra, positivamente falando, né, essa cobrança sempre através de uma governança muito bem estabelecida. Nós temos o conselho curador, nós temos a diretoria técnica, nós temos pessoas de fora da companhia que já fazem parte do nosso conselho curador. Nós temos 2 conselheiros independentes, um especialista nessa causa do empreendedorismo, inclusive, que nos ajuda muito a dar o norte estratégico. Eu te diria que a gente tem que mostrar a relevância, o impacto, né, que a gente diz que a gente vai causar, precisa estar muito bem descido do estratégico para o tático, e não tem muito segredo, né? E nesse sentido, né, que a gente até voltando um pouquinho para a questão do patrimônio, né, que é uma coisa que assim, eu que conheço os espaços ali de vocês, pelo menos a maioria, né, para mim é muito característico, né, o Museu Hering, né, os espaços ali, falando propriamente disso, quais são os desafios, né? Você manter um espaço, né? Porque daí você também tem a questão da prática mesmo. Vamos falar, né? O custo fixo, né? Daí você também, às vezes uma corporação funda um instituto, uma organização corporativa para praticar ações sociais, mas ela faz os seus projetos e pronto, né? Cada coisa ali autossuficiente. A partir do momento que você tem espaços para administrar, né? E esses espaços também demandam pessoas, recursos humanos, né? Você começa a ter uma folha de pagamento, você começa a ter mais despesas, né? Isso e outros, né? Quais são os desafios práticos ali de fomentar os espaços que fazem parte da fundação? É uma construção. Você não se torna autossuficiente. Um museu, por exemplo, no Brasil é muito difícil que um museu privado seja autossuficiente. Muito difícil, eu conheço bem poucos, todos museus contemporâneos, ou museus de arte, ou museus públicos, né, tem todo um incentivo de leis aí de fomento, porque é muito difícil, o brasileiro não tem, né, tanto hábito de adquirir cultura. Então, lá fora, se você paga 15 euros, 20 euros para entrar no museu, tranquilo. Normal, aqui, né? Se você fosse cobrar 50 reais para entrar no museu, talvez poucos entrassem, 10, 15 reais, alguns entrassem, 5 reais, talvez a gente pagasse. Mas veja, né, uma outra mudança de mentalidade que a gente precisa construir aos poucos. No começo, bem no começo do museu, nós conseguimos fazer com que a folha de pagamento fosse custeada pela antiga Lei Rouanet, Lei de Incentivo à Cultura, mas logo depois do primeiro ano, nós já entendemos que como o projeto que você inscreve de implementação de um espaço cultural, logo em seguida você inscreve um plano museológico de manutenção.
Nesse segundo momento, quando nós inscrevíamos os planos museológicos para trazer a folha de pagamento para dentro, por exemplo, para te responder a pergunta da folha de pagamento, era complicado porque nós tínhamos que trazer as pessoas dentro daquele ano, admitir e demitir. No outro ano, de novo, fazer contrato, rescindir contrato para poder prestar contas. E a pessoa também não tem a garantia de que vai ser recontratada, né? Fica uma questão 2010 bem instável, isso aconteceu, né? Exatamente, foi bem complicado. E aí, como nós temos, a Fundação ela tem algumas fontes de recurso, entre elas, a gente tem 0,7% de ações da companhia Hering, que geram dividendos e que nós recebemos 2 vezes por ano. Então, a nossa folha de pagamento, desde 2000 e nos 2 primeiros anos apenas, elas foram subsidiadas por lei de incentivo, hoje é subsidiada por esse valor que nós recebemos através dos dividendos, que é uma dotação patrimonial, né, da companhia para a fundação. Uma fundação, vocês sabem, ela se caracteriza pela dotação de um patrimônio. Então, além desses imóveis que foram doados da fundação da companhia, para a fundação, essa dotação orçamentária também através das ações acaba trazendo um recurso que nos permite a folha de pagamento, energia elétrica, projetos básicos. Porque em algum momento, quando a gente não atinge alguma lei de incentivos, nossos programas não podem parar, o museu não pode fechar, a porta está aberta já há 10 anos, 11 anos. Então, isso vem sendo custeado. E, assim, a relevância e a vontade de ter um museu aconteceu há 30 anos atrás, na verdade, há 40, tá? Em 1980, o Ingo Hering, ele é o meu líder inspirador, ele fez parte da 3ª geração da família Hering. Ele deixou uma carta escrita, quando a companhia fez 100 anos, dizendo que gostaria de ver uma espécie de museu Hering construído. Essa carta, ela ficou guardada como um documento dentro da história da família fundadora e da empresa, e quando eu li essa carta, acho que foi no ano de 2007, eu estava responsável pelo acervo da companhia, nem se falava de museu, né? A gente tinha o arquivo histórico, eu passei a cuidar do arquivo histórico. E eu e a Valquíria, minha colega de trabalho, olhamos para aquela carta e falamos, meu Deus, por que será que nunca ninguém fez esse museu? E aí fomos falar com o nosso diretor-presidente, e ele disse, olha, já tentamos, a gente já fez uma iniciativa no ano 2000, quando nós também fizemos aniversário de 120 anos, mas acabou que não rodou. E eu falei para ele, posso fazer um projeto? Ele falou, fica à vontade. Nossa, fica à vontade, mas não tem dinheiro, tá? Tudo aquilo que o gestor gosta de escutar quando tem uma ideia nova, de um projeto novo. Mas fica à vontade, pode fazer o projeto. Daí eu fui fazer uma capacitação para atuar no 3º setor, na faculdade aqui de Blumenau, na FURB. Nunca me esqueço, assim, o professor, o descendente de japonês, o professor Takashi, foi um dos meus grandes mestres. E ele, naquele curso, eu conheci o Públio Sartori. O Públio é um jovem de uma produtora cultural de Lages, Santa Catarina. E eu falei para ele durante a aula, eu falei, sabe, Públio, lá na Hering eles tinham muita vontade de fazer um museu. E eu adoraria aceitar esse desafio, mas não tem dinheiro. Ele falou assim, mas você sabe que existem leis de incentivo? Eu não conhecia nada, nenhuma lei, nunca tinha ouvido falar, eu acho, direito da Lei Rouanet. Sim, talvez tivesse ouvido, mas não sabia para que ela servia. Daí ele me apresentou o irmão dele, o Sérgio Sartori, e a gente fez algumas reuniões, assim, muito empiricamente. Eles falaram, olha, a nossa produtora está começando também, e a gente topa fazer um programa, um projeto no risco. Se a gente conseguir ser bem sucedido, criar um projeto, inscrever no Ministério da Cultura na época, e ser aprovado, e ainda a gente conseguir captação desse recurso para implementação da melhoria do patrimônio, né, físico, que é a casa, e depois da implementação da exposição, a gente se torna remunerado. Se não, tudo serviu como um grande aprendizado, nós não perdemos nada, porque a gente está aprendendo, não deu certo, não deu certo, a gente bota o projeto na gaveta e ele fica mais 30 anos engavetado. Eu falei, olha, eu topo. Nessa condição, eu topo. Nessa conversa, né, que nós entendemos que era um aprendizado, a gente fez o projeto, fomos bem-sucedidos, apresentamos para a companhia Hering, que tinha uma disponibilidade de investimento através do imposto de renda, capital aberto, lucro real, então são condições básicas, né, para o aporte, e nós conseguimos fazer o primeiro aporte, captar, na verdade, né, a primeira necessidade de reforma do imóvel. Uma casa de 100 anos também, estilo Enxaimel, com quase 1.000 metros quadrados, ali já se sonhava ter um museu,
Essa história da casa é belíssima, daria para contar aqui por horas para vocês, tudo que já aconteceu naquela casa, ela merecia, ela já era um museu sem que tivesse nada dentro. E aí nós fizemos uma reforma bastante grande no primeiro ano, 2009, durante o ano de 2010, nós conseguimos inscrever de novo, né, um novo projeto, conseguimos fazer a busca do valor necessário para a implementação da exposição, e em novembro, 30 de novembro de 2010, nós abrimos a exposição de longa duração, que ficou 10 anos, nós esperávamos 5, 7 anos, e esse é um grande desafio, né? Além da folha de pagamento, como é que você renova uma exposição de longa duração? Nós montamos ela muito bem montada, com equipamentos de primeiríssima qualidade, mobiliário, causando assim, uma espécie de espanto até aqui para a região de Blumenau, porque nós éramos, na época, o museu mais interativo, mais moderno, mais contemporâneo, muito inspirado em museus de São Paulo e de outros locais. E foi uma grande surpresa, porque as pessoas que entravam no museu se reconheciam como protagonistas da história da indústria têxtil, criaram um laço, uma relação emocional, a comunidade nos acolheu, foi uma história belíssima. Dali para frente, nós passamos ainda a contar com o Sérgio Sartori como nosso gerente de projetos, ou um prestador de serviço na área de execução de projetos. Todos os anos, né, nós apresentamos um plano de manutenção da nossa exposição para a Secretaria de Cultura, e temos aprovado tanto os projetos como as nossas contas desde então, né? Somos muito criteriosos, aquilo que realmente a gente diz que vai fazer naquele ano no nosso plano museológico, a gente realmente faz, presta contas. Nós temos conseguido o aporte da companhia Hering, através do imposto de renda, e de pessoas físicas. Nos últimos 5 anos, a gente vem fazendo uma jornada muito bonita de conquistar o apoio de pessoas físicas também para a manutenção do museu. E para contar muito rapidamente dos desafios que não são apenas financeiros, são desafios de recurso de todas as ordens, né? De você, primeiro, criar um time interno muito engajado, depois de você formar audiência para consumir cultura. Assim, são muitos desafios, de você conseguir fazer com que o acervo da sua instituição se torne relevante para além do museu. Nesse último ano, o grande desafio foi levar o museu para o digital, foi ressignificar os projetos que nós estávamos fazendo, mas são desafios possíveis de serem trilhados, porque quando você tem essa causa, quando você tem esse propósito dentro de ti, né, quando você tem uma equipe que realmente entende que cultura é um direito universal, que a educação não formal no espaço museológico, no espaço museal como nós temos, os nossos programas educativos, mais ou menos 1/3 da nossa visitação são estudantes de todos os níveis, do ensino fundamental à pós-graduação, e que fazem discussões belíssimas, né, sobre os impactos desse empreendedorismo no Vale do Itajaí, do papel da mulher no mercado de trabalho, da preservação cultural, da arquitetura, porque nós temos todo esse conjunto arquitetônico, Hans Bros, Burle Marx, que fazem parte desse conjunto arquitetônico tombado na companhia, e que também dentro do museu hoje tem um espaço de reflexão. Eu vou te dizer que não é assim simples, né? Você abriu a porta do museu e ele consegue ser autossustentável, não é assim que acontece. A cada ano você se depara com desafios diferentes, mas você vai conseguindo apoio à medida que você se mostra realmente relevante, que você tem uma causa definida, que as pessoas conseguem se conectar com a sua verdade emocionalmente, racionalmente. Para a gente tem sido, assim, um aprendizado muito bonito, tá? Nossa, que interessante conhecer melhor esses desafios, mas principalmente entender como que vocês trabalham para solucioná-los e dessa forma, dessa maneira, proporcionar continuidade do trabalho, desse belíssimo trabalho que a Fundação faz. Amélia, você comentou várias vezes na sua fala sobre o uso das leis de incentivo fiscal em determinados momentos para manter o museu ou depois para viabilizar projetos pontuais, né? Algumas pessoas acham um pouco controversa essa questão do uso das leis de incentivo fiscal por parte dos institutos, das fundações corporativas que se beneficiam sendo proponente de projetos que a própria empresa mantenedora dessa instituição patrocina, né? Como é que você vê essa relação?
Eu acho que já foi controversa mais do que hoje, porque a internet nos deu a possibilidade de ter tanta transparência, tanta rastreabilidade nas ações. Antigamente era tudo muito difícil, você não tinha acesso a relatórios, você não sabia para onde ia o dinheiro, né, de uma organização social. Hoje essa não é a realidade para organizações sérias, que têm propósito, que têm uma missão, que têm uma visão, que são tão longevas, né, e olham para o futuro. Você deixa tudo muito transparente. Nós não utilizamos, né, todas as leis de incentivo que a companhia pode aportar. A companhia também ainda tem oportunidades de usar outras leis de incentivo que ela vem analisando nos anos em que é possível, né? Porque você tem que ter várias condições possíveis, dar lucro é uma delas, né? Você tem que ter imposto para pagar. E, por exemplo, o Fundo da Infância e Adolescência e outros fundos que são usados para beneficiar outros projetos nos estados onde a companhia atua, não vem, né, para o escopo da fundação. Mas na questão do patrimônio cultural, em específico, por estarmos dentro desse ecossistema, com esse patrimônio material e imaterial ligado à história da indústria têxtil, como comecei a minha fala, muito natural que a companhia fosse aportar. Então, não, assim, já vi no passado essa questão como um pouco mais controversa. Não vejo hoje, acho que a gente dá bastante transparência para as nossas ações. É um caminho natural, né? Eu sempre pergunto, né? Se uma fundação não tiver na sua mantenedora principal o respaldo necessário para a sua causa, talvez ela até tenha dificuldade de buscar outros apoiadores, porque como é que ela vai justificar para outros quando dentro realmente do seu próprio meio ela não consegue justificar a sua relevância? A fundação ela recebe esse aporte não por acaso, porque foram indicadores firmados, né, 170 mil visitantes ao longo da primeira exposição, os estudantes com os programas que a gente vai para a sala de aula, ou o estudante vindo para o museu, como que a gente vai mostrando a transformação, né, dentro do que a gente se propõe nos nossos programas educativos. Como falei antes, né, são indicadores, são resultados que a gente vai mostrando para a companhia, ela vai acreditando nos projetos, como acreditaria num projeto apresentado por um terceiro, mas a fundação homenageia o fundador da companhia, por isso ela leva o nome Hermann Hering, e a gente acha que é um caminho bastante natural que a companhia Hering entenda o nosso propósito, apoie a nossa jornada e de alguma forma possa aportar parte, pelo menos, da lei de incentivo. Essa é a nossa leitura, assim, sendo bem transparente. Muito esclarecedor isso que você falou. E é interessante também saber que isso não impede que a companhia, que a empresa, apoie projetos externos, que eu acho que é o que acontece, né? A companhia Hering não deixa de apoiar projetos sociais de terceiros, certo? Como apoia, agora, justamente na pandemia, fez uma ação assistencial na casa dos milhões de reais, esteve entre, a Forbes levantou quais foram as empresas que mais doaram, eu não vou me lembrar agora, mas essa informação é pública, está aberta, o montante que a companhia doou para as causas humanitárias durante a pandemia, além das máscaras, né, que foram milhões de máscaras doadas enfim. Então, a companhia tem um olhar muito abrangente, né, e parte daquela possibilidade, daquele valor lá aportado, vem para manter esses programas que estão dentro do Museu Hering. Então, para mim, assim, gosto sempre de deixar bem essa questão muito aberta para debate, né, os nossos relatórios estão todos no site da Fundação Hermann Hering, com relatório financeiro, inclusive, o balanço exposto. A gente não vê grande dificuldade assim de abordar esse tema. Acho que as fundações elas estão passando por esse novo momento. Eu participo das conversas dentro do GIF, dentro de outras entidades que congregam fundações no Brasil, e acho que é uma conversa bem madura para a gente ter hoje em dia, sem grandes amarras. Amélia, me sinto muito grata, muito lisonjeada pela oportunidade de ter tido esse bate-papo com você hoje. Tenho um carinho imenso por você, pela Fundação e pela Companhia Hering, por Blumenau, nossa cidade. Nossa, eu que agradeço. A gente é bem ativo aí nas redes sociais, sempre colocando à disposição. Agora, na semana Fashion Revolution, que é uma semana muito importante para a moda mundial, questionando um pouco a indústria têxtil, nós estamos com uma programação belíssima, trazendo gente muito, muito ativista, que tem muito conteúdo para falar
e vai ser no Instagram da Fundação Hermann Göring. Então, não deixem de participar. A gente está sempre abordando também, né, temas que talvez a moda tenha deixado um pouco invisibilizado ao longo das suas narrativas. E dentro da Fundação, a gente justamente acha que tanto o museu como a Fundação, mas especialmente, né, o museu, são espaços para refletir, para questionar, para trazer novos olhares. Então, estão muito convidados. Eu começo a partir de segunda-feira, e a programação está aí nas nossas redes sociais. A gente tem todas as redes, site, LinkedIn, YouTube, Facebook, Instagram. Vocês vão achar museu e fundação nas redes. É isso aí, estão todos super convidados. Valeu! Obrigada, beijos!